menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, 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 o diabo. E aí, seus cabas, de boa? Então, sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Arrodeio, o maior podcast popular do Brasil. Eu sou Edu Oliveira. E eu sou Caio de Cunha. E eu sou Bruno Skylab. E está no ar mais um podcast Papo Sem Arrodeio, o maior podcast popular do Brasil. E hoje temos a presença da pedagoga Marília Mariano. Seja bem-vinda aí, grande liderança. Obrigada, Seja bem-vinda, Marília. Boa noite a todos. Seja bem-vinda. E a frase do dia, Bruno? Qual é a frase do dia? A frase do dia é do grande patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Ele disse o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Vamos para o tema do dia. O tema do dia é educação remota em tempos de pandemia. E eu tenho a participação dos ouvintes, né? Eu tenho aqui algumas opiniões. Legal. Aqui. Queria algumas opiniões aqui de alguns professores, pais de alunos. Vou começar aqui com o Alberto Batista, lá das Olindas, professor de matemática. Ele falou assim: acho que deve voltar com segurança. Não adianta voltar sem infraestrutura. Também estamos vendo aí que o nosso programa está indo para outros lugares também. Direto de Campina Grande, meu amigo Rodrigo Henrique, ele falou assim que é contra pela falta de educação das pessoas e também por não se ter os devidos cuidados. E pelo último é o professor de história lá da estância, José Marcos. Ele disse que é contra por vários motivos. E agora é contigo, Bruno. É o seguinte, eu sou professor, né, da educação pública já há alguns anos. Sou professor da rede estadual de Pernambuco e agora também sou professor da rede estadual da Paraíba. E no momento eu estou trabalhando com a educação remota. Esse é um tema bastante controverso. A gente tem visto muitas críticas em relação a esse ensino remoto e essas críticas elas levantam reflexões que são muito importantes. Antes desse período da pandemia, algumas discussões vinham acontecendo no âmbito da educação que eram propostas que vinham ali de modelos neoliberais, modelos trazidos aí principalmente dos Estados Unidos, né, e de outros países, que são propostas, por exemplo, como o chamado homeschooling. Homeschooling é o quê? É a escola em casa, né? Seria a proposta para que aqueles pais que não quisessem mandar seus filhos para a escola dessem a educação a seus filhos em casa. Isso é algo que acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não é permitido esse tipo de educação. E outra proposta também que foi feita aí pelo governo atual é de ensino à distância sendo estendido para a educação básica. E agora, nesse momento, a gente foi obrigado a adotar um novo modelo. Agora, algumas escolas simplesmente estão enviando atividades escritas para os alunos. É o caso aqui da rede municipal de João Pessoa, né? Os meus filhos, eles são alunos da rede municipal de João Pessoa e não estão tendo aula online. Eles não estão tendo aula pela tecnologia. A escola está enviando a cada 20 dias um pacote de exercícios para as crianças irem fazendo em casa. Já na rede estadual, tanto em Pernambuco quanto na Paraíba, a gente está adotando esse sistema de aulas online. A gente está utilizando ferramentas como o Google Classroom, a gente está usando o Google Meet para fazer esses encontros virtuais com os alunos. E a grande controvérsia que isso causa é justamente porque grande parte do público das nossas escolas, dos alunos das nossas escolas públicas, eles não têm o acesso a essa tecnologia. Por exemplo, a maioria da população, a gente sabe que hoje em dia, grande parte da população, né, vamos dizer assim, a maioria não sei, mas grande parte da população tem um celular, tem acesso à internet. A questão é, normalmente a internet
internet, ela não tem aquela velocidade, aquela qualidade que seria a ideal para esses alunos terem aula. Até o próprio aparelho celular que a maioria tem, não tem essa capacidade para os alunos terem um ensino de qualidade. E sem falar as críticas que estão vindo hoje dos próprios pais, das próprias famílias, que tem sido assim uma opinião bastante difundida de que esse ensino remoto ele não está funcionando. O ensino remoto é completamente ineficaz e as crianças não estão aprendendo. E aí, gente, é como eu disse, faz a gente refletir. Será que esse modelo de educação à distância, de homeschooling, iria de fato funcionar, iria de fato ser eficaz? Porque nesse momento, infelizmente, a gente está tendo que se adequar a essa realidade. A pergunta, né, que alguns dos nossos ouvintes responderam, eu vou responder da seguinte forma: o que é que eu acho da volta às aulas presenciais? Eu acho que nesse momento não dá, não tem condições, tá? A gente juntar um monte de alunos e professores para ter aula nesse momento é bastante arriscado, porque a gente ainda está tendo um contágio muito alto da doença. Então é arriscado a gente voltar às aulas presenciais. O ensino remoto não é o ensino ideal, mas é o que a gente tem no momento, infelizmente. A gente não tem como buscar outra alternativa, tá? A gente não pode pôr em risco nem os nossos alunos e nem os nossos professores e outros trabalhadores da educação. Os professores, né, a gente está tentando, a gente está se esforçando bastante para encontrar alternativas, para manter os alunos motivados. O que eu tenho vivenciado no meu trabalho com os alunos, né, e olha que assim, o meu público nem é um público tão carente aqui na Paraíba. Na rede de Pernambuco, né, eu estava trabalhando em Goiânia. Em Goiânia a gente tinha um público bem carente, um público que muitos dos alunos, eles inclusive trabalham, estudam. Na Paraíba nem tanto, não é um público tão carente. A adesão que a gente está tendo é uma adesão muito baixa. São poucos alunos ainda que estão participando das atividades, né, participando das aulas online, respondendo os exercícios que a gente manda. O desafio está sendo manter esses alunos motivados, encontrar alternativas para que o aprendizado deles seja mais eficaz. Mas infelizmente a gente está tendo que se virar com o que a gente tem. Eu acho que também cancelar simplesmente, deixar os alunos sem aula, não é o ideal. Eu acho que pelo menos a gente tem que estar fazendo alguma coisa com eles. Os pais, eles estão reclamando muito, né? Que agora eles estão sentindo o que a gente passa. Eles estão tendo que estar dando o apoio, o suporte para os filhos deles, suportar as crianças dentro de casa. E é interessante para eles aprenderem a valorizar também o papel do professor. A gente tem visto muitos depoimentos desse tipo. Inclusive, alguns áudios que estão circulando aí na internet de pais dizendo: o professor, ele devia ser muito melhor remunerado, porque agora que a gente está vendo o valor do trabalho deles e o quanto eles sofrem. Então é basicamente isso. Vai lá, Maria. Eu concordo quando você diz que devemos fazer alguma coisa, né, em relação a manter o trabalho, mesmo que seja à distância. O secretário de Educação diz que está suspenso até o dia 31 deste mês. Que possa ser que mude. Mas e aí? A gente que está em sala de aula, a gente sabe como é o comportamento das crianças. Eu trabalho com educação infantil. Já passei tanto por escola particular como pública. A gente vê como é o comportamento das crianças em sala. Vai ser difícil manter as crianças. Meu público é de crianças de 4 a 5 anos. Minha nossa. Então a gente usa muito o chão. A gente usa muito o corpo. Imaginem vocês. Vamos lá, uma sala com 10 crianças. 10 é o suficiente. Imaginem vocês, uma sala com 10 crianças. Eu, sem auxiliar, e para manter essa máscara. E aí? É verdade. E para manter o distanciamento dessas crianças, porque o secretário fala o seguinte, que vai voltar todas as modalidades, tanto do infantil a cursos técnicos, volta tudo. Uhum. Mas como será que eles estão montando essa estratégia para que venha a acontecer? Vão botar 5 crianças, de 5 em 5, durante uma semana? Eles
falam no ensino híbrido. A gente lá no Ensino estado híbrido. fala no ensino híbrido. Vai ser assim. A metade uma aula e outra metade online. Vai ficar nisso até o final do ano. Vai ser assim. Minha nossa. A gente, pelo menos, a escola, a gente tem mantido o seguinte: a gente pede foto e vídeo da atividade realizada. A gente também Certo. teve que deixar material escolar na escola. Eu fiz questão também de separar os kits que tem na escola deles e todos os materiais possíveis, como eles usam muito as mãozinhas, né? Tinta, colagem, tudo isso. Uhum. Aí vamos lá, dividir lanche, dividir máscara, minha gente. São crianças de Minha 4 anos. Entende? Vocês que são pais, vocês devem ter noção disso. Funciona desse jeito. E se criança de pequena assim Ele não tem noção. vai ser assim, imagina o fundamental, hein, Bruno? Lá na escola. Aqueles alunos ali. E olha que eles já têm noção, né? O que vai ter de menino não querer usar a máscara, de Isso. tirar a máscara, de brigar, de tirar a máscara do outro. Pessoal, eu Uhum. acho que primeiro a gente tem que ter a ciência de que nem as próprias pesquisas hoje são apontadas, estudos apontados, conhecem como esse vírus se comporta em relação a determinados ambientes. Primeiro a gente tem que ter ciência disso. Segundo, é que a gente não sabe também como esse vírus pode levar crianças e jovens a ter graves problemas de saúde. Então, eu acho que retornar à aula hoje, né, principalmente para vocês que são professores, gestores de escola, é pôr em risco não só essas crianças e jovens, mas todos vocês que fazem parte dessa estrutura de ensino. E o pior, Exatamente. é que vocês que têm uma tendência maior de se infectarem e transmitirem, podem aumentar o contágio, transmitir esse vírus para outras pessoas. É como pôr em risco a vida de todos aqueles que estão no ambiente escolar. Porque, na minha concepção, eu sei que vocês são professores e podem concordar comigo, nós não temos uma estrutura de ensino que oferte serviço nestas condições atuais, e a nossa cultura também, ela não propicia essa segurança para que essas aulas voltem. É verdade. Então é um risco eminente à vida das pessoas. E principalmente num país feito o Brasil, que a gente não sabe, a gente não tem a gente não tem a mínima noção do pico, do platô. É Estudos apontam aí que hoje, né, em mais ou menos quase 2 milhões de brasileiros infectados, estudos apontam que esse número pode ser de 10 a 15 vezes maior, porque o Brasil é o país que menos testa pessoas no mundo. E a gente não tem a mínima noção do potencial de transmissão desse vírus. É tudo muito novo, né? Agora imagina colocar numa sala de aula pequena 20 crianças, bicho. Pode transmitir esse vírus para as outras, para todas as outras pessoas que fazem parte desse ciclo de ensino. É verdade. Então eu não concordo de maneira nenhuma com todas as aulas, a não ser quando de fato chegar a vacina. Isso, concordo. Concordo plenamente. Verdade. Então, é a minha simples opinião, e ainda bem que vocês são professores que sabem que a situação realmente é complicadíssima. É verdade. Ó, e na França teve a reabertura das escolas, mas teve de novo outro pico e teve que fechar. Teve que Na fechar França. várias escolas. Foi. É E verdade. eu vi, Caio, eu vi a sua atitude lá, certíssima. Nesse ano, seu filho não ir mais pra escola, você tá certíssimo. Ele não vai. Se eu tivesse um Meu filho, filho, também ele não vai para a escola, nem que eu me desdobre, estude pedagogia, tudo, nem que eu seja o seu professor particular, mas ele não vai para a escola de maneira Mas nenhuma tá até certo ele ser mesmo. vacinado. Ele Ele ser pode perder vacinado. um ano. Mas a vida ele não. é novo ainda, pode perder um ano, mas a vida é mais importante do que um ano. A vida é muito mais importante, muito mais importante. E outra, se os governadores do estado e os prefeitos forem nessa onda do presidente, que tá tudo normal, e reabrirem essas escolas, o Brasil pode ser o maior exemplo da maior tragédia e catástrofe humanitária que o mundo já conheceu em toda a história. Pessoal, valeu! Quero agradecer de novo, né? A Marília. Espero a ter participação dela. contribuído. Valeu, Marília. Valeu, Marília. Um cheiro pra vocês. Eu quero se também cuidem. aqui Você aproveitar, também. terça-feira, dia 7, é o aniversário da torcida Portão 10, uma torcida Barra Brava. Eu queria dar uns parabéns aqui a ela, uma torcida que eu faço parte, né, também. É E do Santa Cruz, né? é de Santa, 13 anos. Agora, não
não vamos esquecer de pedir a galera para se inscrever no canal, para curtir, para isso compartilhar e pra gente atingir a meta, né, de 1000 inscritos até a quinzena Exatamente. desse mês. Apertar o Exatamente. sininho. Vamos chegar lá. Vamos chegar E lá. curtam o nosso canal, beleza? Isso. Ah, Todo não mundo esqueça, metendo viu? o dedo no nosso... A promessa de Caio. Se chegar, A promessa de amigo, Caio. ele vai pegar na mandioca e vai botar na boca. Vou botar na Exatamente. Se botar chegar na a 1000 boca e vai inscritos até a gravar. quinzena de julho, Curta o nosso Massa, canal, massa. nossas redes sociais aí, tem o nosso Instagram, Isso. nossa página. página no Face. Os links estão todos na descrição. Os links estão tudo na descrição aí. Eu também quero mandar aqui um abraço para nossa amiga que tá cooperando aqui, tá fazendo parte também no nosso papo, que é Raquel. Ela que tá fazendo as artes aqui, ela que tá me ajudando a fazer as artes. legal. Massa. Valeu, Raquel. Valeu, Raquel. Valeu. Talentosíssima. Ei, valeu, rapaziada. Beleza, Massa, galera. viu? Valeu mesmo. Boa Gente, noite. Boa É, noite, se cuidem, cuidem da assim, saúde. Tchau, meu povo.